No universo brutal do Predador, muitos poucos humanos podem dizer que já viram o rosto de um Yautja e sobreviveram para contar história, mas entre eles há dois que não apenas sobreviveram, mas aprenderam como caçá-los. Hoje vou contar a vocês a história completa e cronologia de Royce e Isabelle, os protagonistas de Predadores de 2010. Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal na sua tela. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos trazer a história completa de Royce e Isabelle para você. Então prepara pipoquinho, suquinho, relaxa e bora comigo! Desde suas missões mais desastrosas na Terra, onde já eram guerreiros de elite marcados pela tragédia, até seu confronto mortal com os super predadores no planeta reservado para caça. E o que aconteceu com eles após o final do filme? Royce nem sempre foi o mercenário insensível que vimos sendo jogado na selva alienígena. Muito antes de acordar naquele planeta estranho, ele era um soldado altamente treinado nas forças militares dos Estados Unidos. Especializado em operações de resgate de zonas de conflito, Royce era eficiente, metódico e letal. Mas tudo mudou nas Filipinas durante o que deveria ser uma missão rotineira. Informações erradas levaram Royce a destruir um prédio, acreditando-se que abrigava terroristas. As consequências emocionais foram imediatas e devastadoras, porque o que ele não sabia e nunca ousou dizer em voz alta era que no porão daquele edifício havia uma escola cheia de mulheres e crianças. Aquele momento o assombraria para sempre, embora ele jamais admitisse isso. Depois das Filipinas, sua reputação mudou de soldado disciplinado para executor sem emoções. Essa pessoa o tornou atraente para empregadores que atuavam nas sombras e pessoas poderosas sem nenhuma moral. Royce se tornou uma arma alugada, respondendo apenas ao maior lance. Foi assim que ele acabou na África sob o sol escaldante, cercado pelo cheiro de sangue, poeira e corrupção. Desta vez, o trabalho veio de um general que controlava uma região devastada pela guerra. O objetivo? Eliminar o líder rebelde Ayotunde e toda a sua milícia. Royce aceitou, mas apenas se recebesse 2/3 do pagamento adiantado. Ele não confiava em homens de uniforme e confiava ainda menos naqueles que o contratavam para fazerem seus trabalhos sujos. Sabia que traição era inevitável. No campo de refugiados, Royce observou o caos se desenrolar com frieza e distanciamento. Mulheres sendo espancadas, crianças chorando por comida, mas nada disso o afetava mais. Quando encontrou Bapoto, o emissário do general, soube imediatamente que era uma armadilha. Tentaram distraí-lo com um conhaque importado e frutas tropicais, como se isso pudesse mascarar a sua corrupção. Mas Royce viu através disso e sabia que Bapoto fora enviado não apenas para ajudá-lo, mas para matá-lo assim que o serviço fosse concluído. Então ele agiu primeiro, rápido, limpo e sem hesitação. Deixou o corpo de Bapoto para trás da selva. 3 dias depois, Royce chegou à Vila Rebelde, onde Cudi estava escondido. De um penhasco observou em silêncio, e entre os homens armados abaixo reconheceu alguém, Travis, o mercenário ocidental com quem havia servido no Paquistão. E com isso, Royce entendeu perfeitamente a situação. Os rebeldes também haviam contratado assassinos. Atirou em um dos homens de Cody para simular um ataque externo, o que fez com que o restante do grupo abandonasse o acampamento apressadamente. Em seguida, Royce invadiu a vila, sabotou os veículos, plantou explosivos e incendiou cabanas. Foi um ataque cirúrgico disfarçado de massacre, projetado para causar caos e confusão. Eventualmente, encontrou o coach dentro de uma da sua cabana. O rebelde tentou justificar-se com um discurso sobre moralidade, bem e mal, mas Royce o interrompeu no meio da frase com um tiro. E foi aí que tudo mudou. Uma mãe apareceu segurando seu bebê nos braços e, por reflexo, Royce atirou e atingiu. A lembrança das Filipinas voltou como um martelo pesado no peito. Mas desta vez teve chance de se redimir e não aproveitou. Quando Travis e seus homens retornaram ao acampamento, Royce usou a mulher ferida e seu filho como isca. Um por um, atraiu os mercenários para emboscadas e os matou, todos exceto Travis. Perseguiu até a praia onde um jipe estava esperando
com o motorista já morto. Royce não disse nada. Travis olhou para ele e murmurou: "Você é o vilão nesta história, cara." E Royce, frio e distante, respondeu: "Sou o vilão em todas as histórias." E então o matou sem hesitar. A missão estava encerrada, mas o que Royce não sabia era que alguém tinha observado durante todo esse tempo. O Yautja, conhecido como rastreador, tinha estado observando da selva. Ele vira a brutalidade de Royce e sua astúcia, e acima de tudo, sua pura vontade de sobreviver. Para os predadores, Royce não era um monstro, era um desafio. Foi por isso que mais tarde, naquela noite, foi emboscado e levado. Sargento Moore Isabel Abigail Nissenbaum era uma atiradora de elite no exército israelense. Desde muito jovem, demonstrou um dom incomum, a capacidade de passar desapercebida, mover-se em silêncio e permanecer totalmente calma, mesmo no coração do caos. No convento onde foi criada, as freiras tinham medo dela por causa da sua quietude inquietante. Por suas colegas de classe, ela era simplesmente não existia. Era invisível, mas aquela invisibilidade não era uma maldição. Era o começo do seu treinamento, e esse dom tornaria uma arma. Por causa disso, seu talento foi rapidamente reconhecido e ela foi recrutada para as forças especiais. Isabelle foi moldada naquilo que seu governo mais precisava: um fantasma. Uma sombra mortal que deslizava sobre a vegetação sem deixar rastro. Uma executadora precisa, letal e silenciosa. Com o tempo, seu nome tornou-se conhecido em certos círculos militares e foi coordenada conforme as suas missões se acumulavam. Mas Isabelle nunca se viu como uma heroína. Carregava o peso de decisões irreparáveis, cicatrizes que não podiam ser vistas, mas que nunca desapareceram. Uma delas veio durante uma missão no Afeganistão, onde eliminou um alvo, uma mulher que segurava seu filho pequeno nos braços. E outra operação matou acidentalmente um aliado em um incidente de fogo amigo. Esses eventos deixaram uma marca profunda em sua alma, pois, sendo uma mulher religiosa, acreditava que suas ações haviam condenado ao inferno eterno. Mais tarde foi enviada a Guatemala, junto com seu companheiro Archuleta, que talvez fosse parente de Danny Archuleta de Predador 2. Sua missão, rastrear um grupo de insurgentes, oficialmente era uma operação de neutralização rotineira. Não oficialmente, estavam procurando evidências relacionadas a uma criatura que, segundo rumores, havia exterminado um esquadrão de elite inteiro na mesma selva em 1987. Isabelle ouvira histórias, uma entidade invisível, um caçador alienígena, algo não humano. Eles o chamavam de demônios sem alma para ela. Isso não era apenas outro trabalho, era uma obsessão pessoal. Mas essa obsessão teve um custo. Eles baixaram a guarda e Archuleta foi capturado. Isabelle os encontrou e tinha um inimigo na sua mira. Poderia ter puxado o gatilho, poderia tê-lo salvo, mas não o fez. Analisou o terreno, calculou os riscos e hesitou. Inimigos demais, barulho excessivo, uma decisão fria, racional e condenatória. Por causa dessa escolha, foi obrigada a assistir enquanto seu companheiro era executado e nunca se perdoou. Após essa falha, foi recolocada. Seu próximo alvo era Álvaro Ay, um ex-coibil guatemalteco transformado em traficante não só de drogas, mas de pessoas. Rastro levou novamente à selva da Guatemala, desta vez com uma pequena equipe de ataque. Sua precisão era essencial. Movia-se como um fantasma, eliminando os alvos com rapidez e eficiência. Mas o que ela não sabia era que, lá do alto das árvores, algo a mais observava, algo que a encontrou. Um por um da sua equipe foi dizimada. Seu companheiro Bula foi usado como isca para atrair, e quando o momento certo chegou, levaram-na. Não para matá-la, ainda não, mas para levá-la com eles. Royce e Isabelle foram sequestrados juntamente com os assassinos, soldados e criminosos e jogados em uma selva alienígena sem saberem que estavam no planeta de reserva de caça, um campo de caça usado por uma facção de Yautjas conhecido como Super Predadores. Juntos conseguiram sobreviver ao planeta mortal, superando e resistindo a esses caçadores perigosos um por um, incluindo seu brutal líder Berserker. E saíram vivos. No final do filme, vemos os dois abraçando, olhando para cima enquanto novos paraquedas caem do céu. Essas novas chegadas deixaram uma coisa clara. O ciclo estava se repetindo, mas Royce não era mais apenas um sobrevivente. Ele se tornara um predador e estava pronto para caçar. Semanas após sua batalha inicial no planeta dos superpredadores, Royce ainda sobrevivia como podia, caçava implacavelmente, rastreando várias criaturas que os Yautjas
Yautja soltavam para o seu esporte perverso e recolhia cada pedaço de tecnologia que conseguia para continuar vivo. Mas no fundo da sua mente, um pensamento o assombrava. Arrependido, ele se arrependia de ter voltado por Isabelle no final do filme de 2010. Neste ponto, Royce acreditava que, se ele continuasse assim, acabaria como Noland, completamente sozinho e mentalmente destruído. Ironicamente, essa decisão não embarcar na nave, que poderia tê-lo levado para casa para salvar Isabelle, foi o que realmente salvou a sua vida. Porque ele não sabia que o Berserker tinha ativado a autodestruição da nave. Royce pensou que a nave havia partido sem ele. Com o passar do tempo, Royce começou a formar um vínculo mais profundo com Isabelle, que agora ele o chamava simplesmente de Easy. Mais fiel à sua natureza, ele se afastou novamente, voltando às suas caçadas solitárias. Durante uma dessas expedições foi gravemente ferido e quando cambaleou de volta ao abrigo, desmaiou inconsciente por dias. Isabelle ficou ao seu lado o tempo todo, curando suas feridas, mantendo o acampamento e protegendo-o. Então algo inesperado aconteceu. Um Yautja apareceu, mas não para matá-los. Em vez disso, deixou para trás uma caixa cheia de equipamentos de caça personalizados para Royce. Um lançador de plasma, armadura, lâminas de pulso e tudo especialmente adaptado para ele. Mas o verdadeiro desafio veio logo depois. Foram emboscados por um Yautja mutante, uma fera gigantesca com 4 braços. Royce foi ferido durante a luta, mas desta vez não enfrentou o monstro sozinho, lutou ao lado de Isabelle e juntos o derrubaram. Foi nesse momento que ambos entenderam que a única maneira de sobreviver era como equipe. Eventualmente, Royce e Isabelle descobriram o diário de outro sobrevivente humano, um atirador de elite chamado Orion, que havia conseguido ganhar o respeito dos Yautja e até treinado um grupo deles. Essa informação os ajudou a entender melhor seus caçadores e começar a planejar uma fuga. Mas tudo mudou quando Royce usou o modo de visão em sua armadura para seguir um rastro térmico que levou até um local de pouso dos Yautja. Lá encontrou 2 naves, uma grande nave de transporte e uma nave exploradora menor. Levou Isabelle com ele, e quando chegaram, ela acreditava que finalmente escapariam usando uma nave menor, mas Royce tinha outros planos. Confessou a ela que não queria ir embora, ainda não, queria ficar. Queria enfrentar os predadores diretamente uma última vez. Isabelle tentou fazê-lo ver a razão, implorou para Royce que fosse com ela, que parasse de arriscar a vida e que não valia a pena tudo aquilo. Mas Royce havia tomado a sua decisão, e em seus olhos, o presente que o Yautja havia deixado para ele não era apenas um sinal de respeito. Era um desafio, um lembrete que ele ainda tinha algo a provar. Royce ativou a nave maior e partiu, deixando Isabelle com a menor. Felizmente, graças aos ajustes que Royce havia feito, a nave reconheceu Isabelle como se ela fosse um dos Yautja e permitiu que ela decolasse. Assim conseguiu retornar à Terra sozinha. Depois de escapar do planeta de reserva da caça, Isabelle realizou algo que pouquíssimos já fizeram. Pilotar uma nave dos Yautja de volta à Terra foi interceptada pouco tempo após reentrar na atmosfera e detida em uma instalação secreta. Os interrogadores rapidamente admitiram que não tinham jurisdição para prendê-la, nem sequer entendiam como ela havia conseguido pilotar uma nave alienígena, mas estavam desesperados por respostas. Agora oficialmente listada como ausente e sem licença pelo próprio governo, Isabelle foi questionada pelos membros de uma força-tarefa internacional especializada em investigar as ameaças Yautja, o que conhecemos como a OWLF, e contou tudo a eles, como havia sido sequestrada durante sua missão e como acordou caindo do céu com um paraquedas que se abriu automaticamente, e como acabou entre um grupo de assassinos mercenários e soldados de todo o mundo. Todos tinham uma coisa em comum, eram máquinas de matar. Isabelle explicou como sobreviveu, como Royce, um mercenário pragmático e solitário, tornou-se seu aliado, e como, no final, ele escolheu ficar para trás. Durante o seu testemunho, Isabelle foi clara. Não admirava os Yautja, mas entendia sua lógica brutal. Também admitiu que pilotar a nave deles foi uma mistura de instinto, treinamento militar e tentativa e erro e fé. Muitas das interfaces da nave usavam ícones de hologramas básicos, quase como seus próprios caçadores não entendessem plenamente como a tecnologia funcionasse. Eles apenas sabiam como usá-la. Isso se conecta à antiga história dos predadores. Muito tempo atrás eram conhecidos como Wish, uma raça escravizada pelos
Ameng, uma espécie insetoide que conquistava planetas. Com a ajuda do seu líder Caio, os Ishi se rebelaram contra os Ameng e derrubaram-nos e tomaram a sua tecnologia. Foi assim que os predadores se tornaram uma espécie interestelar. E no final, Isabelle passou semanas sozinhas na nave, racionando suprimentos, dormindo entre sistemas alienígenas e até que a Terra finalmente apareceu, vasta e azul em sua janela. Seu retorno foi um milagre, mas para muitos também foi uma oportunidade inestimável. Os agentes da OWLF ofereceram-lhe um lugar em sua unidade internacional encarregada de caçar os predadores. Ela recusou, mas não completamente, guardou o cartão deles e disse que pensaria a respeito. E assim termina a história de Isabelle e Royce no nosso vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você conhecia a história, se você passou a conhecer, o que você achou, e se você assistiu o filme de 2010, gostou ou não gostou? Deixe aí nos comentários, vamos trocar aquela ideia, porque eu vou ficando por aqui, galera. Fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!